Olá, muito boa tarde. O Rio Grande em Movimento desta quarta-feira, 27 de fevereiro, está começando. E no programa de hoje, você vai ver: deputados estaduais aprovam fim da licença-prêmio para servidores públicos que passam a ter direito à licença capacitação. Imigrantes adotam o Rio Grande do Sul para recomeçar a vida longe dos conflitos da terra natal. E na série especial sobre o Carnaval, você vai ver os preparativos da Imperadores do Samba para o desfile deste ano. E mais as entrevistas ao vivo e ainda a previsão do tempo. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. E a gente começa o Rio Grande em Movimento falando sobre a crise que alguns países vivem, como a Venezuela e o Haiti. O Brasil oferece ajuda humanitária e refugiados encontram aqui no Rio Grande do Sul um lugar para recomeçar a vida. Muitos deles vêm sem nada e dependem da solidariedade dos gaúchos. Mas voluntários alertam que eles não aceitam doações em dinheiro. Pelos corredores da sede do Grupo Família Imigrante, Neuza mostra com orgulho tudo o que o projeto vem arrecadando. A técnica em enfermagem é voluntária do grupo desde 2015. Já é aquela coisa de confiança, né, de família, como elas estão aqui agora. Para eles é como se fosse uma extensão do país deles aqui dentro, né? Chantal está no Brasil há 5 meses. Ela veio para o país porque a situação no Haiti não era constante. Mais ou menos. Não muito bueno no mar também. A jovem está grávida de 6 meses. Ela quer continuar no Brasil após o nascimento do filho. Aqui? Vai passar todos os anos aqui. Eu e meu bebê também. Depois, quando termina a grávida, eu vou trabalhar para ocupar meu bebê e eu também. Diferente de Chantale, Datos está no país há 1 mês. Recém-chegado, ele ainda precisa de muita ajuda. I don't have any document to search work, to search job. I don't have anything. Mas o projeto ainda tem muitos desafios. Me pede um fogão, não tem fogão para cozinhar, não tem dinheiro para pagar o aluguel, situações bem tristes, sabe? O leite do bebê que a mãe não pode amamentar. Aí, às vezes, tu entra em desespero. O que os imigrantes mais precisam são alimentos, móveis e eletrodomésticos. A voluntária diz que há pessoas que tentam se passar por membros do grupo para pedir dinheiro. E faz um alerta. Ninguém está autorizado a pegar dinheiro em nosso nome. Porque a gente não tem nenhuma conta bancária, nós não somos uma ONG, nós não tem autorização nenhuma. Quem está fazendo isso já está agindo de má fé, né? Para doar para a gente tem que fazer contato. E aqui no Centro Vida. E é com a solidariedade do povo brasileiro que esses imigrantes buscam no país uma forma de recomeçar a vida. Eu gosto muito brasileira porque muito brasileira tem coração bueno. E o Cruzando as Conversas desta terça-feira discutiu a polêmica da legalização da maconha. O modelo do Uruguai foi amplamente debatido porque houve um aumento no número de homicídios no ano passado devido à disputa de traficantes por ponto de distribuição. Veja alguns trechos. No Uruguai se regulou a venda da maconha, em especial, a pretexto de que isso dificultaria o traficante, o tráfico. E hoje nós temos visto que as informações que vêm do Uruguai, elas não são boas. Há poucos dias o Hugo de Leon, que foi aqui jogador do Grêmio, há muito tempo, um sujeito intelectualizado, um sujeito politicamente muito bem informado. De Uruguai? Deu um depoimento, que é um depoimento que eu tenho ouvido de outros uruguaios, e não por posição ideológica, de que as coisas pioraram lá, especialmente no aspecto do aumento daquela criminalidade que gira ao entorno do tráfico de drogas. Então, e para completar ainda, eu diria que toda vez que se me apresenta essa questão, eu me socorro dos psiquiatras, que eu penso que são os verdadeiros especialistas a respeito dessa matéria. Não conheço um psiquiatra que diga que nós temos que regular, por exemplo, a venda da maconha.
há poucos anos atrás, pouco eu digo um pouco mais de poucos, né? O cigarro era algo charmoso, as pessoas fumavam, entravam em tribunais, entravam em aviões, fumando, era algo charmoso. Hoje não se tem todo esse charme, esse glamour pelo cigarro, porque foi se criando um debate, se demonstrando que o uso do cigarro não é tão benéfico assim, não é tão charmoso assim, na verdade ele deixa a pessoa com um cheiro ruim. Acho que está diminuindo, né? É exatamente consumo, isso. Né? Então é por um debate, por uma criação de discussão sobre o cigarro. Não se proibiu ele, se discutiu. Olha, cigarro faz mal mesmo. Né? E eu acho que a maconha, nós trazendo ela para essa mesma forma de controle, de debate, criando a partir dos impostos que ela pode vir a gerar sistema de saúde melhor, nós vamos ter também uma forma de tratar o maconheiro de uma forma melhor. Aonde deu certo a proibição? Aonde não existe droga? As drogas mais caras do mundo, hoje, são exatamente aonde tem o maior rigor do Estado. É impressionante, mas nós temos máfia chinesa, altamente rica, né? Nós temos traficantes que arriscam a vida, como o Dr. Itzlar na Indonésia. Por quê? Porque dá dinheiro. E se dá dinheiro é exatamente por quê? Porque existe uma procura. A dificuldade que nós temos hoje de encontrar uma clínica aqui, estadual, pública, para que esse usuário pare de usar droga. Nós temos famílias inteiras desmanteladas. Eu faço parte de um grupo que desde os 18 anos a gente trabalha tentando fazer com que o fumante pare de fumar. Mas ele sente força em fumar devido à mídia, devido a outros setores. Faz 3 anos que eu faço parte de um grupo que procura manter, trabalhar o problema do álcool não na direção. Então, o que eu visualizo? Se a droga for liberada, nós teremos também esse mesmo problema. Ah, é liberado, por que eu não posso usar? Entendeu? E hoje nós sabemos que um pai, uma mãe, um professor, propriamente um juiz, um promotor, nós não temos mais aquele, ninguém mais tem medo, ou receio, ou respeito, que dê a palavra que der, nem para um religioso. E os argumentos vão terminando. E nós teremos assim, eu sempre pergunto quando algo quer ser liberado no Brasil, a quem interessa? A quem interessa no Brasil a liberação da maconha? E agora a gente fala sobre previsão do tempo. O dia começou com nebulosidade e chuva fraca em grande parte do Rio Grande do Sul. Em algumas regiões, os termômetros registraram temperaturas abaixo dos 10 graus. E esse friozinho pegou muita gente de surpresa. Mas à tarde vai ter mais cara de verão, então vamos ver como fica o tempo. Na região metropolitana segue a nebulosidade com períodos de sol. Em Alvorada, as temperaturas variam entre 14 e 27 graus. Em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, sol com muitas nuvens durante o dia. À noite, a nebulosidade aumenta e as máximas não passam dos 24 graus. Em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, temperaturas mais amenas. O dia começou com 12 graus e à tarde as máximas chegam aos 22. Em Cruz Alta, na região noroeste, à tarde deve manter o sol entre nuvens e as temperaturas não passam dos 23 graus. Já em Passo Fundo, o sol deve aparecer entre nuvens. O dia começou com temperatura abaixo dos 10 graus e pode chegar aos 21. E deputados estaduais aprovaram nesta terça-feira, em segundo turno, por 38 votos a 12, a proposta de emenda à Constituição que altera alguns benefícios dos servidores públicos, como o fim da licença-prêmio. Confira. Após 2 anos de espera, deputados retomam votação a respeito da extinção da licença-prêmio para funcionários públicos. Atualmente, servidores têm direito a 3 meses de descanso a cada 5 anos de trabalho. Em substituição ao benefício, a emenda constitucional prevê a criação da licença capacitação. Segundo a base aliada do governo, a proposta visa modernizar e qualificar o trabalho dos servidores, além de uma pequena economia para os cofres públicos. O valor maior ele não é um valor numérico, apesar de ele ser interessante. Se tu voltar no tempo, de 2017 a 2018, somente no Executivo, pelos números que nós temos, foram em torno de 400 milhões de reais que o Estado cumpriu
com a legislação atual. Para funcionários públicos, a proposta da emenda não garante economia ao Estado e nem a viabilização da nova licença. Nós já temos direito a nos licenciar para aperfeiçoamento profissional e pelo período de 2 anos. Então, na verdade, eles estão nos dando uma segunda opção muito mais restrita, só pelo período de 3 meses, e com algumas regras já pré-definidas numa emenda que inviabilizam a sua fruição. Para a oposição do governo, trabalhadores das áreas essenciais, como magistério e segurança pública, serão os mais prejudicados. Eu sou contra qualquer mudança de lei que que mude a regra no meio do jogo. Se fosse isso para quem vier, por exemplo, um novo concursado, sim. Agora, quando pega em pessoas que já estão trabalhando, eu acho que ele entrou com uma regra. Sempre vou estar defendendo o trabalhador, servidor público que ganha 2, 3, 5 mil, professor, médico de bairro, enfermeiro. Não tem como penalizar essas pessoas que ganham pouco. E hoje nós recebemos aqui nos estúdios, então, o deputado Gabriel Souza, do MDB, que vai falar justamente sobre essa votação na tarde de ontem e também sobre alguns projetos de lei. Muito boa tarde, deputado. Explica um pouquinho, então, a sua avaliação da votação de ontem. Bom, na verdade, a licença-prêmio e o tempo ficto, a licença-prêmio é aquele benefício que o servidor público recebe a cada 5 anos de trabalho, ganha 3 meses de um período sem trabalhar, de umas férias, digamos, que é a licença-prêmio, remunerado, continua ganhando salário e fica sem trabalhar durante 3 meses. E o tempo ficto é o tempo que ele trabalhou em outros órgãos públicos, como por exemplo prefeituras, avança na carreira, triênios, quinquênios, ganhando mais, por ter trabalhado X tempo naquele órgão público, e quando ele passa num concurso do Estado, ele traz todo esse tempo que ele trabalhou em outro órgão público, ficticiamente, fazendo com que o Estado pague por um tempo que ele não trabalhou no Estado, ou seja, que ele pague avanços na sua carreira que ele não obteve trabalhando no Estado, e o Estado paga por isso. Então, são medidas que modernizam a máquina pública, atualizam ela. No caso da licença-prêmio, o Rio Grande do Sul era um dos únicos estados brasileiros que ainda mantinha isso, o governo federal já não tem mais isso, e nós tínhamos votado o primeiro turno dessa PEC ainda no governo Sartori, porque a PEC é do governo Sartori, e o governador Eduardo Leite entendeu que ela deveria continuar sua tramitação e votou o segundo turno agora, ontem à tarde, quando tivemos uma vitória muito significativa de 38 deputados a 12, inclusive com o acordo no colégio de líderes, inclusive com a concordância inclusive dos partidos de oposição, como é o caso do PT e do PSOL. Bom, e agora quais serão os próximos passos a partir dessa votação? Bom, na verdade, me parece que o governo do estado atual quer continuar a agenda que o governo anterior iniciou, que é uma agenda corajosa de rediscussão do tamanho do Estado, para a gente saber qual é o tamanho que o Estado precisa ter, se precisa ter estatais em áreas onde o Estado poderia estar substituído pela iniciativa privada, para que o Estado fique focado naqueles serviços que são os essenciais, segurança pública, saúde e educação, principalmente. Em especial, eu me refiro a estatais que dão prejuízo, como é o caso da CE, por exemplo, que deu um prejuízo só de ICMS, quer dizer, o ICMS que o senhor e a senhora paga na conta de luz, que vem embutido na conta de luz, a CE não tinha condições financeiras de repassar ao Estado. Então a CE deixou de repassar ao Rio Grande do Sul ano passado 1 bilhão e 200 milhões de reais, só de ICMS arrecadado do contribuinte que não conseguiu repassar ao Estado por um problema financeiro. Isso daria mais ou menos uma folha de pagamento de um mês inteiro de todo o Poder Executivo. Folha essa que, quero lembrar, está com problema de ser paga em dia ainda, tendo em vista que o Estado gasta mais que a arrecadação. Então, acho que essa agenda é uma agenda muito importante que o governador deve tocar pelo que ele tem falado, discursado, inclusive enviou uma PEC à Assembleia para retirar a necessidade de plebiscito da Constituição do Estado para a privatização de algumas estatais. É uma agenda que é necessária para que o Rio Grande do Sul saia dessa crise. Bom, e o deputado tem alguns projetos de lei, né? Tem um deles que é de causa animal. Queria que o senhor explicasse então um pouquinho para nós. Eu sou médico veterinário de formação, eu sou pós-graduado também em gestão pública e tenho uma série de ações em razão dessa formação acadêmica que tive. Atuação, inclusive, ainda hoje na clínica veterinária, que mantenho lá em Tramandaí, minha cidade. E por isso, claro, tenho um envolvimento com essa pauta. Não é uma pauta que envolve saúde pública, porque quanto mais cães e gatos abandonados nas ruas, mais zoonoses serão transmitidos, porque esses animais não estão bem cuidados.
E também envolve crime, porque há o crime dos maus tratos aos animais, né? Cães, gatos, equinos, enfim, diversos animais no meio urbano maltratados. Só esse final de semana em Santa Maria foram envenenados 15 cães e gatos, muitos deles inclusive que não eram de rua, por algum criminoso. Eu falei hoje ainda com a chefe de Polícia Civil do Estado sobre a necessidade de criar uma delegacia de polícia especializada no assunto. Então tem vários projetos de leis, um deles cria uma política estadual de controle populacional de animais de rua, que é uma pauta importantíssima, vários estados têm feito, municípios e capitais têm feito, e nós precisamos de uma política pública aqui no Rio Grande do Sul para que esses animais sejam castrados, vermifugados, não é? E que o Estado tenha uma política para que haja um controle populacional dessa população animal que cada vez mais cresce e que gera males a si próprios e também aos seres humanos. Como é que deve seguir essa pauta? Ainda esse ano? Entra em pauta realmente? Como é que vai ser? Sim, é um projeto de lei que está tramitando na Assembleia desde a legislatura passada. A gente espera que entre este ano e ano que vem seja votado, dependendo da agenda que o governo vai imprimir dentro da casa. E nós tivemos algumas vitórias, como por exemplo a inclusão das ONGs de proteção animal no Nota Fiscal Gaúcha, que é aquele CPF na nota. Então quem está dentro do programa e quem não está, eu sugiro que se cadastre, porque no site é muito rápido o cadastro. Tu podes ajudar uma PAI, um hospital, uma entidade de proteção social e agora, a partir da inclusão das entidades de proteção animal, também a causa animal. Isso faz com que essas entidades que são voluntários, que dedicam parte do seu tempo e muitas vezes parte do seu dinheiro pessoal para fazer esse tipo de atendimento aos animais abandonados, possam receber recursos do Estado deste programa. Claro que quanto mais CPF na nota, mais pontos ganha uma entidade e mais recursos ela vai ganhar, presta contas ao Estado através de um programa de castração, de atendimento veterinário, etc., que vai servir para ajudar muito nessa causa. E o Estado começou a fazer a sua parte, então, desde o governo anterior, fazendo com que haja a inclusão dessas entidades no Nota Fiscal Gaúcho, que é uma ação muito importante, entre outras que já fizemos, mas temos que avançar muito mais. Uma pauta que sensibiliza com certeza toda a população, né? Mas além desse, tem um outro projeto de lei que também chama bastante atenção, que é uma rota turística no litoral, é isso? Eu sou do litoral norte, de Tramandaí, não é? Fiz a minha carreira política lá. E vejo, não é, que nós temos uma falta de articulação turística naquela região. O litoral norte do Rio Grande do Sul, ele tem belezas naturais que não são aproveitadas do jeito que poderiam. Na verdade, eu tenho uma impressão que nós estamos virados de costas para aquilo que é mais bonito no litoral, que são as lagoas, os rios e as montanhas. Nós estamos virados de frente para o mar, que claro que por si só já é um atrativo, mas não aproveitamos, não é, mais questões, mais pontos atrativos, mais pontos turísticos que a região dispõe. Aliás, é uma das regiões que dispõe de belíssimas paisagens naturais do estado e talvez até no Brasil. Se nessa região tivesse, por exemplo, no Nordeste brasileiro, certamente o turista ia chegar numa cidade e ia passar o dia fazendo passeios integrados, como nós fazemos no Nordeste, muitas vezes nem tão interessantes assim, mas pela articulação dos atores do trade turístico, do poder público, das universidades, se viabiliza, não é? No exterior também, em vários lugares do mundo. Então, a nossa intenção é fazer uma organização dessa atividade turística no litoral para que possamos criar rotas, sub-rotas. O turista não tenha à disposição apenas a questão do mar, não é? Que já por si só é um grande atrativo, mas também possa fazer ecoturismo, turismo de lagoa, turismo de rio. Assim como existe na Serra Gaúcha hoje em dia. Sim, a Serra Gaúcha, em especial Gramado, e agora a Rota do Vinho, lá em Bento Gonçalves e arredores, tem sido cases de sucesso nesse sentido aqui no Rio Grande do Sul. Não é só no Nordeste que existe de fato. Mas ainda assim há de se aprimorar. No litoral norte, nós não temos nada disso. Quer dizer, o cidadão não tem um pacote turístico que ele consiga, a preços módicos, perto de Porto Alegre, não é? Fazer com que a sua semana, o seu final de semana, o seu dia, seja recheado de atividades, conhecendo lugares onde ele nunca imaginou que iria conhecer, numa região que é aqui do lado da nossa capital. Então, eu me interesso muito por esse assunto e também tem esse projeto de lei que deve ser votado este ano ainda. Acho que é uma questão importante que a Assembleia deve decidir e, decidindo, viabilizar essa política pública. Perfeito. Muito obrigada, então, deputado Gabriel Souza, pela participação aqui no Rio Grande Movimento. Nós vamos a um rápido intervalo, então não saia daí que a gente já volta.
E nós estamos de volta com o Rio Grande em Movimento e o mês da mulher está chegando, o mês da mulher é março, e por isso a gente fala agora sobre violência contra a mulher, porque o Conselho de Odontologia do Rio Grande do Sul vai realizar uma campanha em repúdio a esses atos de violência. E por isso a gente conversa agora com o presidente do Conselho, que é o Nelson Freitas Eguia. Muito bem-vindo, muito boa tarde. Explica um pouquinho para nós o que vai ser essa campanha em torno desse tema. Muito bem. Obrigado pela oportunidade, Marcelo. Obrigado na RDC, os ouvintes, bom dia. Então, essa ideia ela surgiu a partir de uma iniciativa da nossa colaboração da imprensa, a Cristina, que é muito ativa e está sempre trazendo fatos novos e novidades para nós. E o nosso conselho tem um perfil diferente do que eram os conselhos de classe no passado. Nós não nos permitimos hoje ser simplesmente uma entidade burocrática e cartorial, simplesmente trânsito de documentos. Hoje nós avançamos, né? Sempre, claro, respaldado por pareceres jurídicos. Hoje nós temos vários projetos na área de empreendedorismo e neste momento nós estamos contemplando esse assunto que é de extrema importância, um problema, né, um trauma que abarca a nossa sociedade, e nós entendemos que nós temos sim um link muito importante da odontologia com este assunto. E a Cristina foi muito oportuna quando trouxe os dados atualizados para nós, né, que a cada 2 minutos uma mulher é assassinada, né, no nosso país. Por dia, 12 mil mulheres são violentadas. E veja bem, violência doméstica. Exatamente. Isso aí é um absurdo, né? E claro, as dificuldades, as mulheres não vão buscar, né, fazer um registro, embora já tenhamos evoluído muito nesta parte, né, a disponibilização de setores específicos dos órgãos competentes para os registros. As mulheres elas são sufocadas, elas acabam não buscando, ou pelo conforto, pela comodidade, ou até mesmo pelo medo, né, de uma represália num segundo momento. Então é uma situação bastante complicada. Só que neste momento nós aderimos a essa ação que já tem vários movimentos, mas eu ainda coloquei para o pessoal, digo, nós vamos fazer, mas nós vamos fazer algo que traga resultado e tenha visibilidade. Porque se é um projeto, né, que simplesmente mostre que nós estamos preocupados com o problema da violência contra as mulheres, para nós não basta. Nós queremos mais, nós queremos ações efetivas e nós queremos resultados. Que tipo de resultados? Nós já temos a sinalização positiva da polícia, da delegada Nadine, eu estive com ela, né? Nós estaremos fazendo um termo de cooperação da Polícia Civil com o Conselho de Odontologia, onde todos os fatos que forem trazidos por cirurgiões dentistas, né, problemas detectados na cadeira do dentista, eles terão um canal específico dentro da Polícia Civil para que essas pessoas sejam recebidas e atendidas de uma maneira diferenciada. Ou seja, aí, Marcelo, a gente começa a ver uma situação que a própria Polícia Civil está sim preocupada em dar cada vez mais uma atenção diferenciada, uma atenção que conforte um pouco mais e traga mais credibilidade e facilidade de acesso para as mulheres, para ver se elas efetivamente buscam essa ajuda. Porque os números são absurdos, Eu já, no início, eu já larguei 2 números aqui, né, e poderia trazer mais dados, mas números eles só impressionam e apavoram, né? A efetividade da atenção a este problema é que realmente nós vamos buscar com o nosso projeto, né? O nosso projeto ele visa atender essas mulheres que são violentadas, que são agredidas fisicamente na região da face, tem dentes quebrados, tem malar quebrado, enfim. E nós vamos nos propor, através das instituições de ensino, né, o atendimento para essas pessoas, a triagem dessas pessoas. Agora a gente vê algumas fotos também. Né, nós vamos buscar dar todo o respaldo e a credibilidade para que as pessoas usem esta ideia, essa iniciativa do Conselho, este projeto, para que a gente possa estar resgatando, né? E é uma exposição fotográfica, né? Quem é que pode participar dessa exposição? Como é que vai ser? A sociedade é convidada, né? A sociedade toda é convidada. Nós estaremos no dia
8 de março, a partir das 19h30, no Conselho Regional de Odontologia, ali na Vasco da Gama, número 720. Venham, participem, é um ato, né? A partir das 19h30, as exposições elas estarão disponíveis para as pessoas visitarem e entenderem realmente o que acontece com as mulheres. Terão mulheres fraturadas, agredidas, mutiladas, são imagens fortes. E, claro, o contraste com estas imagens iniciais são imagens das mulheres restabelecidas através da odontologia. E aí é onde o Conselho entende a efetividade do Conselho participar dessa ação, porque a odontologia tem sim um papel fundamental, né, no resgate da dignidade, da autoestima, da vontade dessas pessoas voltarem a viver efetivamente. Né? Então, por isso que nós encampamos essa ideia. Além desse papel, qual é o papel principal do Conselho? O papel principal do Conselho, na sua origem, na sua essência, é a fiscalização do exercício profissional. Então, nós fiscalizamos o exercício profissional do cirurgião dentista e dos seus colaboradores para o bem-estar da sociedade. Né? Literalmente, essa é a ação principal do Conselho Regional de Odontologia. Né? Nós estamos sempre fiscalizando o exercício da odontologia e dos colaboradores do cirurgião dentista. E a população pode fazer alguma denúncia para o Conselho? Como é que fica essa parte? Sim, no site do Conselho nós temos os canais, é muito fácil de acessar o site, né, www.crors.org.br, e ali na página inicial já tem os canais de acesso, pode fazer via WhatsApp, pode fazer por e-mail, envio de imagens. Nós temos vários canais para que as pessoas possam estar fazendo a sua denúncia, e a nossa fiscalização ela está apta, pronta para esse atendimento, né, indo efetivamente fiscalizar para atender a denúncia da sociedade. Então fica mais uma vez um convite para todo mundo participar no dia 8 de março. Dia 8 de março. Muito obrigada pela sua participação. Agora a gente vai a um rápido intervalo e já volta. Fique conosco. Estamos de volta com o Rio Grande em Movimento e agora para falar de futebol, para falar de dupla Grenal. E as informações chegam com o João Batista Filho. Boa tarde, JB. Tudo bem? Grande assistindo. Eu já pego aquele nosso helicóptero da Tritaxi Aéreo e vou direto para o CT do Internacional, CT Parque Gigante, onde o Colorado treinou nesta manhã, e o repórter Guilherme Paz nos traz as últimas novidades do Colorado. Gui. Segue a preparação do Internacional aqui no CT Parque Gigante para a estreia da Libertadores da América na próxima quarta-feira, dia 6 de março, quarta-feira de cinzas. O Internacional ainda não conhece seu adversário. Palestino ou Tareri se enfrentam na noite de hoje, às 7h15, para decidir a vaga na fase de grupos da Libertadores. E o primeiro jogo ficou 2-2. Então, a vitória classifica uma das duas equipes que joga em casa contra o Internacional na semana que vem. O Colorado, que amanhã faz jogo-treino contra o Sapucaense e na sexta-feira contra o São José. 2 jogos-treinos para dar ritmo de jogo para os jogadores. E agora vem uma dúvida, uma novidade. O goleiro Danilo Fernandes ficou de fora da lista dos 30 inscritos na Libertadores. Mas ele participou normalmente do treinamento na manhã de hoje, até realizando grandes defesas. Com as informações do Internacional, aqui do CT Parque Gigante, Guilherme Paz. Tá certo, Gui. Obrigado pelas últimas informações do Internacional, que tem essa situação na sua lista de inscritos da Copa Libertadores da América. O Danilo Fernandes só para a próxima fase, e o Camilo foi inscrito para completar essa lista. Eu não acredito que o Camilo vai ser utilizado. Tampouco o Jonathan Alves, que está na lista do Campeonato Gaúcho. Vamos combinar que, né, o Jonathan Alves também não deve ser utilizado no Campeonato Gaúcho. Vão apenas cumprir os seus contratos até a metade do ano e depois a vida segue normalmente para eles e para o Internacional. Quem está reformulando bastante coisa no seu elenco, vendendo jogadores, trazendo novidades, perto de uma Libertadores da América, é o Grêmio. Conforme prometido pelo presidente Romildo, ele deu uma oxigenada nesse time e conquistou muita grana recentemente com vendas de atletas. Quem nos conta essa história é o Pedro Oliveira. O Grêmio venceu o Veranópolis na última segunda-feira, mas para alguns a maior vitória não foi essa, e sim a venda de TT. Com o garoto sendo negociado para o Shakhtar Donetsk, o tricolor embolsou 10 milhões de euros. Foi uma proposta, no meu entender, irrecusável.
Eu, quando falei com o presidente sobre isso antes, eu disse, olha, eu venderia, porque, né, é uma proposta considerável para um jogador que ainda não jogou no profissional e que realmente tem todas as condições, tem potencial para ser um grande jogador. Outra pauta que está aos arredores da Arena do Grêmio é a contratação de um quinto zagueiro. Este que o tricolor tenta desde o início desta temporada. Adrielson do Sport e Lua Pérez do Clube Bruges da Bélgica foram sondados, mas nenhuma negociação foi concretizada. Mesmo assim, o tricolor ainda está à procura de um quinto zagueiro. Não está estagnada, a gente está sempre trabalhando, e não é segredo para ninguém que a gente gostaria de ter mais um zagueiro, mas como eu digo, está sob controle e sem pressa. Eu e todo mundo no Grêmio, na diretoria, na comissão técnica, estamos satisfeitos com o grupo atual do Grêmio, mas estamos trabalhando e mais um zagueiro pode vir sim. Se existe algum problema no Grêmio, ele tem o nome de Léo Moura. Lateral direito não entra em campo desde o jogo contra o Juventude, no dia 28 de janeiro, onde sofreu uma lesão na sua panturrilha direita. Léo Moura será reavaliado na tarde de hoje, mas mesmo assim a tendência é que ele não esteja na estreia da Libertadores contra o Rosário Central. Está se recuperando, ainda sente algumas dorzinhas, mas vamos com calma, né? É um jogador já de uma certa idade, mas eu vou saber realmente o que está acontecendo com ele na quarta-feira, porque hoje eu cheguei em cima do laço aí, fui direto para a concentração, dei a preleção. O que ajuda no caso de Léo Moura é a parada que o tricolor terá. Desde o jogo contra o Veranópolis até a estreia contra o Rosário, são 9 dias, o que facilita a recuperação de qualquer jogador, principalmente de Léo Moura, que tem 40 anos. A parada ela é boa para um lado e ruim para o outro. Boa porque a gente tem tempo para treinar, recuperar bem todo mundo. É ruim porque é um período muito longo de um jogo para o outro, aí é por isso que deixei a equipe jogando um pouco mais hoje. De repente o jogador pode, principalmente se tratando de início de temporada, perder um pouquinho o ritmo de jogo, mas fazer o quê? Com ou sem Léo Moura, mas com o time embalado e com dinheiro no bolso depois da venda de TT, o Grêmio descansa para enfrentar o Rosário Central no próximo dia 6 de março. A reapresentação é hoje à tarde, o Renato vai conversar com o Diego Tardelli, até para saber como é que ele está fisicamente, qual posição pretende atuar, enfim, como é que vai ser a vida do Diego Tardelli aqui no Grêmio, quais serão os seus próximos passos. Recentemente teve uma especulação de que o André poderia ir para a China, um clube chamado Changchun Yatai procurou o Grêmio para tentar essa venda, para tentar essa negociação, o Tricolor respondeu que não gostaria num primeiro momento, que não iria fazer por aqueles valores a negociação. Se o Changchun Yatai voltar com mais dinheiro, aí é bem provável que o Grêmio libere este jogador, mas por enquanto ele segue no elenco gremista. André, que em janeiro, dia 30 de janeiro, a direção depositou os últimos valores referentes à compra dele, totalizando 10 milhões e meio de reais junto ao Sport. Tá certo, Marcele? Obrigada, JB. E agora a gente vai rapidinho para o intervalo e já volta, então fique conosco. E a RDC TV segue a série especial sobre o Carnaval de Porto Alegre de 2019. Neste ano, a Imperadores do Samba completou 60 anos de fundação. E os carnavalescos prometem um espetáculo único para a legião de fãs da escola. Estes imperadores já conquistaram 21 títulos. E muita gente colocou a mão na massa para essa história não deixar de ser contada. Por isso, em 2019, os Imperadores do Samba vão trazer os bastidores de todo o suor deste trabalho na avenida. Este ano, a escola completa 60 anos de fundação. Baixa a ponte que lá vem! O mar vermelho e branco! Quadra da escola, que durante o ano inteiro os apaixonados pelo carnaval trabalham muito para que essa festa não pare. Ou melhor, desta vez, em 2019, seja retomada. Este é um ano de muita alegria e comemoração aqui para a escola, que completa 60 anos. Mas também é ano de muita luta e superação.
No mesmo ano de comemorar, é ano de refletir e superar 2018, que não teve desfile e o tamborim permaneceu em silêncio. Mas para isso, cerca de 1.700 componentes da escola estão se mobilizando nos ensaios e na preparação para o carnaval. Nós estamos recuperando e recordando, né, estas pessoas que foram anônimas. E estas pessoas são a essência da resistência que o Imperadores exerce desde a sua fundação em relação à manutenção do samba em Porto Alegre, em relação ao direito de poder cultuar essa cultura popular chamada samba. A escola surgiu com um grupo de jovens apaixonados pelo carnaval. A concentração dos Imperadores já passou por alguns bairros da cidade e hoje está situado no Praia de Belas. Quem está na trajetória da escola há muito tempo é o seu Silvio, diretor da velha guarda. Ele nos conta que viu ao longo dos anos a baixa de investimentos por parte da iniciativa pública. Para ele, a festa é sinônimo de cultura para todo o país. Por isso, o trabalho dentro da quadra e a folia na avenida não podem parar. É porque a gente está numa situação que o carnaval ele não tem aquela visão motivacional para os gestores públicos, né? Porque me parece assim que o carnaval é uma coisa que gera um certo desconforto aqui no Sul, né? Então o carnaval ele tem que ser colocado como cultura, como um grande fator de inclusão social, né? E que faz das pessoas terem condições de se atender às suas necessidades. Os Imperadores do Samba continuam promovendo os ensaios na quadra e prometem muito samba no pé nos dias de folia, que estão marcados para 15 e 16 de março em Porto Alegre. Baixa a ponte que lá vem! Grande expectativa, então, para esse carnaval aqui de Porto Alegre, que ocorre nos dias 15 e 16 de março. Mas agora a gente muda de assunto, porque um servidor da Assembleia Legislativa é investigado por possível fraude de atestados médicos. Nos períodos em que deveria estar em repouso, ele foi flagrado em reuniões partidárias e também em viagens, olha só. As buscas por atestados médicos e outros documentos como pastas funcionais e dados do ponto biométrico foram feitas nos setores de gestão de pessoal e de recursos humanos da Assembleia Legislativa e na casa do servidor Luiz Fernando Coimbra Albino. Ele é filiado ao Partido Solidariedade e está lotado na Comissão de Segurança e Serviços Públicos desde janeiro deste ano. A polícia investiga os crimes de peculato, falsidade ideológica e associação criminosa. Encontramos na residência deste investigado atestados médicos que já haviam sido apresentados à Assembleia Legislativa e também, o que nos chamou a atenção, um atestado médico em branco, apenas assinado por um médico e com um carimbo desse médico. Nós iremos agora confrontar esse atestado médico que foi encontrado na residência do investigado em branco com os demais que havia na Assembleia Legislativa em nome do mesmo médico. Com os atestados, Albino ficou pelo menos 131 dias fora das funções desde janeiro de 2017. As suspeitas foram levantadas por conta das excessivas e constantes ausências do servidor. Os documentos foram assinados por, no mínimo, 3 médicos que não são da Assembleia. A polícia também vai apurar se o profissional de saúde do parlamento apenas homologava os documentos. Se nós, no curso das investigações, percebermos que existe possível conluio com médicos que atestaram esses afastamentos, poderemos falar também em uma associação criminosa previamente estabelecida para fins de afastamento desse servidor. Durante a investigação, feita em Campanas e também através das redes sociais, Albino aparecia em eventos partidários, audiências judiciais e até em viagens longas e particulares nos períodos em que alegava estar doente. O servidor recebe do Legislativo um salário bruto de mais de R$ 24 mil.
E verificamos diversas viagens, não foram apenas uma ou duas, mas várias viagens pelo interior do estado, algumas delas de carro, longas distâncias, estamos falando de pelo menos 200, 300, 400 quilômetros, ida e volta, para uma pessoa doente isso é bastante, mas para desempenhar nesses municípios, a maioria da região sul do estado, atividades que, pelo que vimos, são de cunho político-partidário. Ele recebeu várias multas de trânsito no período de afastamento, então, ou seja, é uma pessoa que consegue dirigir, né, que tem pleno conhecimento daquilo que está fazendo. Em nota, a Assembleia Legislativa afirma que já determinou a abertura de uma sindicância e que vai tratar o caso como prioridade por envolver qualquer irregularidade que tenha lesado os cofres públicos. E agora a gente vai falar sobre intercâmbio. Será que tem um momento certo para fazer um intercâmbio na vida? Porque agora está crescendo. As pessoas com mais de 50 anos também estão querendo fazer intercâmbio, não é mais só para os jovens. E por isso que a gente conversa agora com a Ana Flora, que é supervisora de intercâmbios. Boa tarde, Ana Flora. Explica para nós, tem uma diferença do intercâmbio dos jovens que vão para estudar, trabalhar, para o intercâmbio daquelas pessoas mais experientes? Sim, boa tarde, Marcele, boa tarde a todos. Substancialmente não tem diferença, porque o intercâmbio se entende, tu vais para fora do país, vais estudar ou vai fazer um trabalho voluntário, etc. E isso não tem limite de idade. São poucos as formas de intercâmbio que se limitam, né, com a idade, como, por exemplo, fazer um período X de uma universidade, etc. Mas, no geral, a gente pode acessar a qualquer momento da vida todas as formas de intercâmbio. E se está crescendo, sim, muito, muito. A gente tem visto, assim, nos últimos 4, 5 anos, uma demanda que é muito crescente, inclusive para estudar diferentes línguas, né? Não só o inglês, mas italiano, francês, espanhol. E é muito bacana, porque as pessoas conseguem aliar aquele período que talvez já estejam aposentados, etc., mas que estão em pleno vigor físico ainda, podem aliar a aquisição de novos conhecimentos com também uma coisa cultural, né? Porque esses intercâmbios, eles sempre prevêem isso. Tu estudas pela manhã e à tarde tu tem aí atividade cultural, atividade turística, né? Tem muita coisa bacana. Além disso, por que tu acredita que tem crescido o intercâmbio na cidade? Talvez as pessoas não tenham tido oportunidade de ter feito o intercâmbio também lá na adolescência? Também, se a gente for imaginar o intercâmbio no Brasil, assim como ele é entendido hoje, né, a possibilidade da gente ter essa mobilidade, estudar fora, enfim, ele chegou no Brasil pelos anos 80. Né? As primeiras empresas abriram aí nos anos 80, 85, 86, 88. Então, isso não era uma coisa comum quando essa faixa etária lá atrás era adolescente, onde as pessoas têm mais mobilidade para fazer. Então, tem muito pai hoje que chega nas agências dizendo: o meu filho vai fazer, etc. Que bom se eu tivesse na minha época. Né? Então, eu tive muita sorte porque eu fiz, né? Numa época em que só existia high school, que é fazer uma parte do ensino médio lá fora. Eu incomodei tanto a minha família que eu fui, mas não era muito comum, né? E muito acessável. Hoje a gente tem aí, os pais mandam os filhos e ficam controlando tudo, o WhatsApp, conversando, vendo, FaceTime, enfim, né? Então isso também propiciou. E eu acho que também a coisa das pessoas estarem vivendo mais e melhor, né? Tendo mais acesso, se aposentam e aí estão bem, querem recuperar algumas coisas, querem investir em outras, né? Bom, me conta, tu teve a oportunidade de ir, então me conta um pouquinho dessa experiência, como é que é, para quem nunca foi, como é que é morar fora do país, estudar, conhecer pessoas diferentes, morar às vezes em casas de famílias, né? Sim, eu tenho uma longa história de intercambista que começou lá aos 17 anos e não parou até agora. Eu ainda faço intercâmbio, agora estou organizando um grupo que vamos com pessoas acima de 50 anos, vamos para Malta em maio, que é um lugar muito bacana na Europa, que tem muita cultura, mas também a gente pode estudar inglês e tudo. Então, eu acho assim, é uma coisa que faz toda a diferença na vida da pessoa.
né? Eu acho que abre a cabeça, isso em qualquer faixa etária. Pode ser para o adolescente, pode ser agora, né? Para a gente agora. Ele te dá uma visão de mundo diferente, aproxima as pessoas, né? E eu acho que para cada um de nós, ele bate de uma forma muito importante, assim. Eu acho que viajar a turismo é bacana também, mas ter a oportunidade de, por exemplo, fazer um intercâmbio e viver com uma família, tu entra nos hábitos, nos usos e costumes daquele povo, daquela cultura, né? E isso enriquece muito a gente. E no intercâmbio mesmo também tem a possibilidade de fazer turismo, né? Ficar um período estudando, sim, trabalhando e outro período para conhecer, viajar, como sim, é que é? Exatamente. Os cursos sempre são um turno só, né? Então, no outro turno, a pessoa vai estar ali se integrando naquela sociedade e fazendo turismo, né? Eu, há um tempo atrás, fiz em Nova York, então de manhã eu ia à aula, né, numa rotina bem legal, assim, porque saía junto com os nova-iorquinos, né, tomava café no Starbucks, etc. Ia à aula até a 1h da tarde, e à tarde eu era turista, ia aproveitar, etc. E assim todo mundo faz, em qualquer faixa etária, né? E quais são os destinos mais procurados? É diferente o destino mais procurado por jovem, o destino mais procurado pelas pessoas mais velhas? Não, tem alguns destinos que os jovens que vão fazer longos períodos para trabalhar e estudar procuram prioritariamente porque têm acesso ao trabalho, que pode ser a Irlanda, a Oceania, a Austrália, a Nova Zelândia, Canadá também. E, então, esses são mais acessáveis pelos jovens porque tem essa coisa dos longos períodos. No geral, pessoas com mais idade ficam menos tempo, vão ficar 1 mês, enfim, 2 meses, e aí não vão ter essa coisa do trabalho, até porque esse acesso não está mais disponível. Então, assim, lugares como Malta, como a Inglaterra, a Itália, né, são bem procurados por essa faixa etária. Mas tem gente se aventurando por tudo. Eu já fui para a África do Sul, por exemplo, que é muito bacana também. Então, a gente tem aí uma estrutura para dar acesso, né, e informação. Porque eu acho que trabalhar com intercâmbio é prioritariamente tu informar as pessoas do que está aí disponível, né? É uma consultoria, né? Quais seriam os requisitos para viajar? É preciso saber um pouco da língua, pelo menos para conseguir se virar no aeroporto, para fazer o passaporte? Como é que é? Quais são os requisitos? O que tu precisa saber para hoje? Sim, a documentação a gente faz aqui, né? Passaporte e tudo mais. O auxílio, a consultoria das agências de intercâmbio, ela é fundamental, porque ela vai te instruir desde o início, primeiro escolher o lugar certo para ti, né? Porque cada um de nós tem aí um desejo diferente, então a consultoria ela é muito importante, né? Porque traz as informações privilegiadas. E depois as próprias consultorias de intercâmbio, elas te dão o acesso aonde eu vou ficar. Então a pessoa ela não sai assim desprotegida, ela já sai até com um seguro viagem, né? Que é bem importante também. Então, eu acho que a dica para quem tem interesse, procurar uma agência de intercâmbio, porque ali vai encontrar todo esse passo a passo. E em termos de língua, bom, se tu vais para a Itália, por exemplo, italiana, né? As línguas neolatinas, elas são mais fáceis. O brasileiro nunca vai ficar muito perdido, né? E quem quer trabalhar lá fora também, como é que está esse mercado de trabalho? Porque antigamente era fácil, conseguia para o lugar e conseguir um trabalho. Como é que está hoje em dia? Não está mais fácil assim? Não está tão fácil e tem que sair, a minha dica tem que sair organizado daqui, né? Tem que ter sempre o trampolim para esse tipo de programa, que a pessoa vai ficar mais tempo e vai trabalhar para se sustentar, através de um curso de idioma ou de um tecnólogo, por exemplo, uma universidade. Não se vai assim, né, sem nada. É muito difícil. E em alguns lugares impossível por lei, inclusive. E quanto tempo dura em média um intercâmbio assim para tu conseguir realmente falar fluentemente, ter todo esse aporte, esse estudo? Tu sabes que depende do nível que a pessoa sai, né? Se eu saio muito básico daqui, em 1 mês eu vou ter adquirido algum vocabulário e a capacidade de me mexer,
né, no lugar e vou, sem dúvida, melhorar. Mas eu saí básica, então eu não vou voltar fluente. Se eu já sou intermediário, que hoje em dia é a maioria, principalmente dos jovens, se eu saio já intermediário, aí em um mês eu já tenho eu já dou um pulo no meu conhecimento, que as pesquisas mostram que equivale a 1 ano de curso, do curso esse que a gente faz aqui, 2 vezes por semana, 1h30 cada vez, né? Equivale a 1 mês de imersão lá, o que é muito bom, né? Tá certo, então muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Com certeza tirou várias dicas, né? Público agora, com certeza. Quem não gosta de viajar, né? Conhecer novos lugares. Então, muito obrigada pela participação. Obrigada, e agora a gente encerra o Rio Grande em Movimento desta quarta-feira em clima de carnaval que já está chegando, né? Olha só, tchau, tchau.